Oi, bom dia! Nós vamos retomar nossa sequência de aulas, agora de uma maneira diferente. E aí nós vamos fazer videoaulas, porque estamos cumprindo o isolamento social. É extremamente importante nesse momento essa medida, por precaução, para que a gente possa reduzir o número de contaminados pelo Covid-19, tá? Então, espero que em breve possamos nos reencontrarmos, retomarmos a nossa convivência social, mas isso precisa ser de uma forma segura, tá? Espero que todos vocês estejam bem, vocês e seus familiares, aqueles que lhes são raros, queridos e amados, tá? Então recebam inicialmente o meu carinho. Estou aqui fazendo videoaulas, não é uma coisa que eu esteja acostumada. Acredito que vocês também não estão acostumados com essa dinâmica, mas é algo novo para todos e vamos nos organizarmos, nos apoiarmos para passarmos por esse momento da maneira mais agradável possível, né? De forma mais amena possível, tá bom? Então, nós vamos retomar as nossas aulas e aí vamos começar com alguns aspectos que já foram trabalhados para poder darmos sequências didáticas e fazermos a nossa sequência de conteúdo. Nós começamos a unidade de globalização, falamos, né, definimos o que é globalização, que é uma integração econômica, cultural, tecnológica, política, né, que esse modelo é um modelo que passou a ser praticado a partir da década de 90, que não é um modelo antigo, e que quem dá as diretrizes desse novo modelo, né, dessa fase do capitalismo, que é o capitalismo informacional, são os norte-americanos, os estadunidenses, a partir da vitória na Guerra Fria. Então a gente tem, a partir da vitória da Guerra Fria, a estruturação de um modelo econômico em escala mundial. Né? Esse termo ficou popularizado durante a década de 80 e na década de 90 o termo globalização já estava consolidado. Então, quando falamos em globalização, falamos na integração do globo de diversas maneiras, do ponto de vista econômico, científico, tecnológico, cultural, né? O consumo de mercadorias. Então, dentro dessa perspectiva, nós vimos um documentário essa semana, né? Semana passada. E aí a gente vai interligar, linkar esse documentário com o que nós já vimos. Nós vimos o documentário do geógrafo Milton Santos, é um geógrafo brasileiro extremamente importante, e ele vai pensar a globalização vista dos países subdesenvolvidos, né? Por isso que o documentário é Milton Santos, a globalização vista de cá, né? Como essa globalização é posta em prática nas áreas subdesenvolvidas. E aí nós vimos que há diversos problemas, que há essa integração econômica, mas nem todos os indivíduos são integrados da mesma maneira. Então, nem todo o sistema produtivo é integrado da mesma maneira, nem todo o consumo é da mesma forma e assim por diante. Por quê? Uma das características do sistema capitalista é a desigualdade. A desigualdade social, econômica e cultural. Então, os desdobramentos da desigualdade econômica vai fomentar no nível de formação educacional, no poder de consumo, na moradia, na alimentação, né? Então, no vestuário. Então, tudo isso são aspectos que estão ligados diretamente à globalização. Tá? E eu acho que é muito bacana a gente ter visto o documentário, porque ele mostra um outro lado da globalização. Né? Então ela tem aspectos positivos, porque encurtou distâncias físicas, né, geográficas, do ponto de vista físico, mas, como estamos falando do sistema capitalista, cria-se uma maior divisão de classes, né, do ponto de vista econômico, uma desigualdade imensa dentro desse processo. Então, nós vamos pensar hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos pensar a globalização e os fluxos internacionais de capitais. Como é que isso acontece? Como é que esse capital circula? De que maneira esse capital se estruturou para circular nesse momento da globalização, nessa fase informacional que ele está vivendo? É óbvio que é um capitalismo que vai se adequar
aos fluxos tecnológicos, então a tecnologia vai facilitar a circulação desses capitais, e aí de que maneira, né? Então como é que vai se organizar essa circulação de capitais? Uma das formas de organização desses fluxos de capitais nesse modelo atual é a criação das bolsas de valores e o fortalecimento delas dentro do mercado financeiro, né? Então a gente tem bolsas de valores que são extremamente importantes. E aí essas bolsas de valores vão ganhar importância de acordo com o grau de desenvolvimento que os países terão. Então, quanto maior desenvolvido, quanto maior sua presença e atuação dentro desse sistema, mais importante vai ser os negócios que ocorrem dentro da sua bolsa, das suas bolsas de valores. Então, vamos falar, por exemplo, de bolsas de valores extremamente importantes, como a Bolsa de Nova York, a Bolsa de Valores de Tóquio, a bolsa de valores de Hong Kong, né, de Frankfurt. Então essas são algumas das principais bolsas de valores. E aí a gente vai pensar, por que essas bolsas de valores são importantes? Porque essas nações estão, né, num patamar de liderança econômica, produtiva e tecnológica. E, consequentemente, todos os negócios feitos nesses países são importantes para esse modelo, para esse sistema, para essa integração, né? Então a gente tem uma integração do sistema financeiro também, e esse sistema financeiro facilita, né? Um sistema financeiro moderno que usa toda a tecnologia, em especial os computadores e a internet, tá? Eles vão facilitar os investimentos desses países desenvolvidos no modelo produtivo da atualidade. E aí a gente vai pensar, qual é o modelo produtivo, Progretti? O modelo produtivo é a transnacionalização. Nós tivemos a criação de um novo modelo produtivo, que é o modelo transnacional, o que é esse bendito modelo? Nós já falamos sobre ele. Então, na verdade, ele vai ser, as indústrias vão se distribuir espacialmente dentro do globo. Aí a gente vai pensar, mas por que isso vai acontecer? Né? Então, essa distribuição vai acontecer para baratear a produção, né? Para que a margem de lucro na produção seja maior. É óbvio que os países que recebem essas transnacionais terão vantagens, né? Então, a geração de empregos, o aumento na arrecadação de impostos, então tudo isso é importante, né? Então aí a gente vai pensar que esses países que têm essas empresas transnacionais precisam receber das matrizes aportes de dinheiro. E aí a gente tem a criação, né, dos investimentos estrangeiros diretos. Por que eles são chamados de investimentos estrangeiros diretos? Porque essas matrizes vão transferir grandes volumes de dinheiro para essas transnacionais que estão espalhadas no globo, né? E essas transnacionais, além de receberem esse aporte de capital, né, direto, né, que são chamados investimentos estrangeiros diretos, eles também, essas áreas também vão receber tecnologia. Então, serão transferidas tecnologias para aumentar a capacidade de produção. Então, dentro dessa dinâmica é extremamente importante o sistema financeiro, as bolsas de valores e a transferência direta de capitais. Porque quando a gente fala da transferência direta de capitais, essas matrizes, essas sedes, vão transferir dinheiro direto para suas transnacionais, né? Então, isso vai facilitar a manutenção da dinâmica desse sistema produtivo. Então, a circulação mais ágil e mais rápida desse capital facilita, né, a dinâmica e a existência desse modelo. Essa integração também vai ser facilitada, né, na circulação dos capitais. E aí a gente tem toda essa facilitação no sistema de capitais para a produção e para os negócios. Há necessidade também de se criar um sistema de transporte. Um sistema de transporte extremamente eficiente, rápido e que também use tecnologia. Então, nós vamos falar aí, o sistema de transporte dentro dessa perspectiva são sistemas de transportes intermodais. E esse sistema de transporte intermodais tem que ter
né? Todo um desenvolvimento tecnológico. Então, a gente vai falar, por exemplo, quais são esses sistemas de transportes. Então, nós vamos falar do transporte marítimo, e aí a gente tem o surgimento de rotas internacionais de comércio marítimo. É importantíssimo que essas embarcações sejam extremamente modernas. Os portos também precisam estar preparados para receber esse grande volume de mercadorias, tanto para entradas quanto saídas. E aí a gente vai pensar que podem ser bens industrializados ou a entrada de commodities, de matéria-prima, né, para ser transformada dentro dessa indústria e depois voltar para os portos e circularem como produtos industriais acabados. A gente tem a criação de uma malha aérea de transporte, de um sistema ferroviário. Nós vamos dar maior destaque nessa fala, né, nessa aula, para o sistema de transporte marítimo, e aí a necessidade de estruturação desse sistema de transporte. É um sistema de transporte extremamente moderno, de alta tecnologia, que precisa de grandes investimentos, tá? Para se tornar muito eficiente. Por que ele tem que se tornar extremamente eficiente? Pelo tamanho da demanda, né? Então, nós estamos falando de portos e de uma malha de transporte marítimo que vai abastecer o mercado mundial, né? Que está integrado, né? Tanto para a entrada de bens já beneficiados pela indústria, quanto de matéria-prima para passar pelo processo de beneficiamento, né? Então, a gente está falando de um sistema de transporte de contêineres, é o mais barato, né? Então, precisam ser meios de transportes eficientes e baratos, tá? Assim como o sistema de produção também precisa ser eficiente e barato. Por isso, o modelo transnacional. A gente tem um outro meio de transporte dentro desse contexto, que é o transporte aéreo, que é extremamente importante. Aí a gente vai pensar, mas o transporte aéreo para mercadorias é caro. Sim, é caro, né? E ele não é utilizado na mesma quantidade que se usa, por exemplo, o transporte marítimo, as rotas comerciais marítimas. Então, ele vai ser utilizado, mas não na mesma intensidade. Então, a gente vai dizer que a circulação de mercadorias dentro desse modelo global, ele está basicamente dentro do sistema de transporte portuário. E esses portos e essas embarcações precisam ser extremamente modernas. Precisa ter tecnologia, precisa ter eficiência, agilidade, né? O transporte aéreo também tem tudo isso? Tem, mas ele ainda é caro, usado em menor quantidade, principalmente o transporte aéreo de cargas, tá? A gente também vai falar dentro do transporte aéreo da criação de uma malha aérea que vai facilitar a circulação de pessoas. E aí a gente tem o transporte aéreo de pessoas também, né? Então a gente vai ver, por exemplo, aeronaves que podem transportar, por exemplo, 500 pessoas de uma vez. E aí esse transporte aéreo também é ágil, também facilita a circulação não só de mercadorias, mas como facilita a circulação de pessoas. Dentro dessa perspectiva, a gente vai ter aí, para o transporte aéreo, algumas questões que precisam ser tratadas pelo volume, né, de voos que saem, né, de saídas e chegadas de voos aéreos. Então, a gente tem aí um congestionamento, né? Nós achamos muito comum, faz parte do nosso cotidiano, falar de congestionamento na malha rodoviária. O trânsito de todos os dias das grandes cidades, de São Paulo, de onde nós vivemos. Isso é muito comum. Mas há também um congestionamento no tráfego aéreo, né? E a gente vai pensar por quê? Pelo tamanho da demanda e da circulação de pessoas. É extremamente importante isso. A circulação de pessoas dentro dessa dinâmica moderna, dentro desses meios de transportes que nos são comuns na atualidade, né? Também vai facilitar a circulação não só de mercadorias, mas a circulação de pessoas. E para isso, esses meios de transportes precisam de investimentos. Né? O legal é que quando a gente pensa no sistema portuário, a gente pode pensar as características muito próximas de onde nós vivemos. Porque nós podemos falar, por exemplo, do Porto de Santos.
que é o nosso maior porto de entradas de bens vindos de fora e saídas dos nossos produtos exportados, sejam gêneros agropecuários ou recursos minerais, né? Os recursos minerais que nós exportamos para esses países industrializados ou para esses países que estão dentro dessa dinâmica da transnacionalização. Então a gente tem o Porto de Santos, próximo ao Porto de Santos, nós temos a criação de polos industriais voltadas para química e petroquímica, né? Então essa é uma característica da globalização. E aí a gente vai ver que a criação do polo petroquímico de Cubatão está dentro dessa dinâmica de globalização. Então é algo muito comum, um exemplo bem próximo de nós, mas que é uma dinâmica desse aporte de transporte, de beneficiamento, de circulação de mercadorias, capital e pessoas, né? E aí fica muito claro que o sistema capitalista é dinâmico e ele tem como objetivo criar mecanismos para que haja agilidade na circulação de capitais, de bens industrializados, de pessoas. Para isso eu preciso gerar mecanismos de eficiência, tá? Então, nós vamos falar na próxima aula dos impactos produzidos por esse modelo, né? De que maneira esse modelo impacta o meio ambiente? Porque nós passamos a utilizar com esse modelo muito mais recursos naturais do que usávamos anteriormente. Então, a demanda produtiva se tornou maior, a extração de recursos também se tornou maior e, consequentemente, ao longo do tempo, isso nos traz alguns problemas de caráter ambiental, poluição, alteração do clima, doenças respiratórias, desgaste do solo. Sabemos também que os recursos utilizados são não renováveis em sua grande maioria. Então, temos várias questões a serem pensadas dentro dessa ótica, tá? Então, na sequência dessa aula, nós vamos resolver um bloco de exercícios, vamos fazer a correção, e aí eu sugiro que vocês comecem a gravar vídeos curtos, né, para a gente trocar também vídeos curtos para fazermos a correção, tá? Para tirar dúvidas primeiro, e aí vocês podem gravar vídeos curtos e anexar no portal, tirando dúvidas, tá? E aí a gente vai fazer a correção também dos exercícios. Os exercícios eu vou deixar descritos depois da aula, né? Então eu vou colocar a videoaula e a comanda da resolução de exercícios. E sugerindo que vocês gravem vídeos curtos para tirar dúvidas, tá? Não esqueçam de manter a rotina de estudos, é extremamente importante nesse momento, isolamento social como medida de emergência, tá bem? Beijos para vocês, fiquem bem, espero que todos estejam bem e até a nossa próxima videoaula, tá? Beijos, fiquem com Deus.